curso Mediunidade na Umbanda, eu vou falar sobre fadiga fluídica ou excesso de incorporações mediúnicas. Aula 23, página 99 do livro Cartilha do Médium Umbandista. Tem a playlist criada, você pode assistir as aulas no horário que você quiser. Basta você se inscrever no canal e ativar as notificações. Então, fadiga mediúnica. Nós temos que entender como isso acontece. Eu acho que todo médium trabalhador, mais cedo ou mais tarde, passa por isso. E qual é a função dos corpos espirituais na mediunidade? Mas vamos por etapas. Durante os aconselhamentos e passes, o que acontece? Há uma interpenetração de auras e corpos energéticos. Vocês estão vendo aí na imagem esta ilustração, o médium de frente com o consulente. Isso é o padrão, né, na mediunidade de Umbanda. Então você observa ali que o médium está com a sua aura, uma cor rosada, ele está com uma cor amarela assim no chakra humeral, atrás nas costas, que é o acostamento do guia espiritual, cria esse escudo de proteção. E o consulente chega, né, com uma aura pardacenta, acinzentada. Observe que o consulente está com larvas, né, na sua aura, ele tem no bulbo raquiano, na nuca atrás da cabeça, ele tem no chakra humeral uma larva ali entre os omoplatas nas costas, e lá no chakra básico, lá embaixo, uma outra larva. Então ele está com a sua aura suja, veja aquela fumacinha escura que sai da frente dos chakras, né, do peito e do umbilical, na altura da barriga, e isso se interpenetra com a aura do médium e com o escudo de proteção. Ok? Aí você entende a importância da firmeza com guia espiritual. É o vídeo anterior que eu fiz aqui, vídeo aula 22, tá? Mas o que acontece? Mesmo assim, com o médium estando firme com seu guia espiritual, ele está regular na atividade, ele faz todos os preceitos, né? Ele firma o seu anjo guardião, ele faz os banhos energéticos, tudo certinho. Em algum momento, o médium pode se fragilizar, e o processo do consulente, que ele está limpando ali no seu emocional, no seu mental, seja no duplo etéreo ou no corpo astral, ele absorve ou potencializa algum processo dele. Veja bem, eu estou dizendo que em algum momento essa absorção psíquica do consulente, mesmo com escudo de proteção do guia espiritual, pode fragilizar o médium e ele vir a entrar numa fadiga fluídica. O que é a fadiga fluídica? O enfraquecimento do seu tônus vital, a absorção de prana ao longo da coluna vertebral do médium. Prana, que é a mesma coisa que axé, fica enfraquecido. Então, o prana ou axé, ele é absorvido pelo duplo etéreo. Vou explicar já os três corpos: físico, o etérico e o mental. Então, há um enfraquecimento, fadiga fluídica, um enfraquecimento do tônus vital do médium, que cria bloqueios ao longo da coluna vertebral na absorção de axé, de prana, e redistribuição para os demais órgãos físicos. O que pode disparar isso? Por que o médium pode entrar nesta sintonia e absorver essa carga do consulente, mesmo com o escudo de proteção do guia espiritual? Algum registro de memória do médium que está no subconsciente é igual ao transtorno que o consulente está passando. Isso passa por um gatilho, isso solta. Exu permite que isso solte. Exu do corpo, o bará do corpo, permite que isso solte.
E então esse processo, quando o médium entra em mesma sintonia com o processo do consulente e potencializa e agrava o processo dele, isso serve como uma limpeza psíquica, exaure, expurga, vamos dizer assim, essa sujeira que está no subconsciente do médium. Então, de tempo em tempo, por mais que você faça os preceitos, que você esteja bem firme com o seu guia espiritual, faça as descargas, de tempo em tempo isso vai acontecer. Então a mediunidade tem esse aspecto, né, de limpeza profunda do subconsciente do médium, porque o afim atrai o afim e ele acaba melhorando a consciência dele, processos internos dele, que ele encontra ressonância com o consulente e de tempo em tempo se soltam. Mas tem um aspecto também que é a invigilância do médium, no seu comportamento, no seu dia a dia, que ele pode sintonizar com alguma carga energética ou algum obsessor, ou ele ficar com um pensamento ideativo dele equivocado e ele encontra a semelhança com o consulente e isso potencializa. Então, esse processo do médium pode estar no subconsciente de vidas passadas ou pode ser em decorrência de vigilância nesta presente encarnação. Então ali na animação, na imagem, isso acontece em todos os terreiros. Essa interpenetração de auras, aí quando o médium faz o passe dispersivo, que ele movimenta as mãos, que ele assovia, que ele usa uma erva, uma folha, por isso a gente tem os pontos de força, por exemplo, com a volatilização do álcool, do marafo, que ajuda a dispersão dessa aura densa. Por isso que a gente faz a descarga ao final dos trabalhos. Imagina centenas de consulentes, toda essa energia negativa nas auras dos consulentes, miasmas, larvas astrais, vibriões que são desintegrados, isso tem que ir para algum lugar. Nós temos 3 corpos inferiores, né, que é muito importante para a gente conhecer na mediunidade. O corpo físico, óbvio, com seus chakras, com seus órgãos todos. O duplo etéreo também, com seus chakras. No corpo físico seriam os gânglios nervosos. Duplo etéreo é o duplo de todos os órgãos e moléculas que formam um duplo do corpo físico, e teríamos o perispírito, o corpo astral. Então o duplo etéreo, a finalidade do duplo etéreo: captar e transmitir axé, prana, servir do elo físico, servir de elo entre o corpo físico e o astral. Cada partícula, cada molécula tem um duplo. Lembremos que ao longo da coluna vertebral tem os chakras, os nadis e a partir daí todos os órgãos, glândulas e órgãos. Lembremos que 4 estados da matéria: sólido, líquido, gasoso e etéreo. É além do gasoso, é o duplo etéreo, ou o corpo etérico que cada um de nós tem. O corpo astral é a sede das emoções, veículo dos sentimentos, ponte entre a mente e o físico. A mente subconsciente e o inconsciente, influenciando a mente ordinária em estado de vigília, o que ela cria? Os pensamentos. A mente se expressa através dos pensamentos, e os pensamentos são coisas, eles se materializam, formas, pensamentos. Estamos sempre emitindo. Então, veja bem, corpo físico, duplo etéreo, que é o captador do tônus vital do médium, axé, prana. Temos o corpo astral, sede dos sentimentos, das emoções, e o corpo mental, criando os pensamentos, influenciado pelo subconsciente. Tudo isso tá tudo ao mesmo tempo, um influenciando o outro. Então, por exemplo, uma experiência atual que você adquire nessa encarnação, um trauma, pode bloquear um chakra e a partir daí interromper o fluxo vital de axé. Esse bloqueio ele vem vinculado com uma emoção negativa, por exemplo, depressão ou melancolia ou medo junto com esse trauma. Aí
este sentimento negativo, essa emoção está estabilizada no corpo astral e parte do mental, né? Esse sentimento, esse pensamento de aversão a essa situação, a esse trauma, ou abre uma memória que está no subconsciente de vidas passadas, e isso impacta no corpo físico, havendo a enfermidade. Mas o que isso tem a ver com o nosso consulente? O que isso tem a ver com excesso de incorporação? Veja bem, quando o médium ele não tem hora para trabalhar, não tem hora para terminar os trabalhos, e em algumas casas isso acontece porque tem poucos médios ou tem muito consulente, o médium fica 3, 4 horas, ele atende 30, 40, 50 consulentes numa noite. Isto aí pode e vai acontecer de uma fadiga mediúnica, uma fadiga fluídica. Imagina você atendendo 50, 40 consulentes semelhantes a isso aí, todos com as suas enfermidades, com as suas cargas psíquicas, negatividade, desequilíbrio, e tudo isso passando também nessa interpenetração aura a aura do médium com o consulente. Por mais que o escudo de defesa do guia espiritual esteja ativo, isso vai propiciar uma fadiga dos seus chakras, vai propiciar um desabastecimento do duplo etéreo, de axé, de prana, de tônus vital. Em algum momento vai enfraquecer o médium, no outro dia tem que trabalhar, tem que acordar cedo. Então, o excesso de incorporações para passes e aconselhamentos pode predispor essa fadiga fluídica, é isso que eu quero dizer. Então é muito importante se ter um número de passes de aconselhamentos. Aí se distribui ficha. Tem 10 médios, cada médio vai dar 10 passes, são 100 consulentes, 100 fichas. Quem vier a mais de 100 vai ser um passe coletivo, por exemplo. Esta seria uma possibilidade de você equilibrar esse número de passes, aconselhamentos por médio numa gira. Nós, no Triângulo da Fraternidade, não deixamos passar de 14. A média é 10, 12 no máximo. Nunca passamos de 14 por orientação de Caboclo Peri, para que no final do ano litúrgico, ritual litúrgico, quando nós chegamos na data do Amaci, todos os médios estejam bem e não estejam em fadiga fluídica. Muito importante, naturalmente, mesmo se você vai dar só 10 passes, naturalmente, em algum momento você vai disparar do seu subconsciente algum processo interno teu que é semelhante ao consulente, e o consulente serve, a mediunidade ativa na lei de Umbanda serve como um catalisador, como um processo de limpeza do subconsciente, havendo expurgos, catarses que independem desse escudo de proteção. Por isso que de tempo em tempo o médium ele entra num processo de fadiga, por isso que de tempo em tempo ele tem que fazer um amaci, ele tem que renovar seu banho de erva, ele tem que ir na natureza, seja na praia, seja na mata, absorver tônus vital, equilibrar os chakras. De tempo em tempo é interessante ele ter um breve intervalo no passe aconselhamento, ele tira aquele dia para ficar na segunda corrente ou ficar na cambonagem, dentro dos critérios que nós adotamos aqui internamente na nossa corrente. Falei sobre fadiga fluídica e o excesso de incorporações, curso Mediunidade na Umbanda, a função dos corpos espirituais, físico, duplo etéreo, corpo astral e corpo mental. Aula 23 do curso Mediunidade na Umbanda. Deixe seus comentários. Você já teve fadiga fluídica? Isso que eu disse para você pode ajudar na sua compreensão, nos mecanismos da mediunidade. Lembro que hoje a mediunidade é consciente, se impõe a parceria, o estudo, a busca do conhecimento, a busca do autoconhecimento.
Meu muito obrigado, até a nossa próxima videoaula aqui no canal.